campo holístico, a gente fala muito da necessidade da integração das energias masculina e feminina, né? E quando a gente está falando aqui de masculino e feminino, a gente não está falando de homem e mulher, não estamos falando de sexo, não estamos falando de identidade de gênero, a gente está falando de energias. Ou seja, não se trata de homem e mulher, né? Homens e mulheres, eles precisam tanto da energia masculina como da energia feminina. Na verdade, sem essa integração desses dois lados, no planeta Terra a gente não vai funcionar bem. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é essa integração e o que acontece quando a gente não está bem, quando a gente não integrou bem o feminino e o masculino no nosso campo energético. Então, o feminino, ele tem tudo a ver com o feminino, ele é todo sobre inspiração, intuição, criação, recepção. Ele está conectado com tudo aquilo que é da fruição, né? E isso é extremamente importante. Sem essa parte, sem essa dimensão, o nosso corpo, né, o nosso espírito, ele não atua na matéria de maneira integrada. Então a gente precisa dessas energias, né? O campo da arte, né, o campo da criação, da criatividade, o brincar infantil, tudo isso está conectado a essa dimensão do feminino. Quando a gente não está com o nosso feminino integrado, o que acontece é normalmente uma exacerbação para um lado ou para outro. Ou a gente exacerba para um lado de ficar quando o feminino está muito exacerbado, né? A gente pode exagerar para um lado de ficar, por exemplo, cheio de ideias, cheio de intuições, só que a gente não tem raiz, a gente não tem estrutura para materializar aquilo que a gente está intuindo. A gente também fica muito vulnerável se a gente não consegue integrar esse feminino. Já as energias masculinas, elas têm a ver exatamente com o polo oposto, se a gente quiser colocar dessa forma, né? Elas têm a ver com tudo aquilo que é da estrutura, da organização, do enraizamento. Ela nos ajuda a colocar em prática aquilo que a nossa intuição, que o nosso feminino nos trouxe. Então, homens e mulheres precisam das duas energias. E elas têm que estar integradas e equilibradas em nós, para que a gente não esteja nem muito para um lado, nem muito para o outro. Porque senão a gente não consegue funcionar na estrutura do planeta. O que acontece muitas vezes é que nós temos uma exacerbação da energia masculina, principalmente no ambiente de trabalho. Então, como que isso se manifesta? Isso se manifesta num cansaço extremo, né? A gente fica extremamente cansados, extremamente sobrecarregadas, a gente sente que a nossa energia se foi muito rapidamente, a gente não sabe dizer o que foi exatamente que aconteceu muitas vezes, a gente não identifica como que isso foi ocorrendo, mas chega no final do dia e tem um esgotamento, né? Um esgotamento físico, um esgotamento emocional, energético. O mundo do trabalho, ele tem na sua base, pelo menos na sua grande maioria, tem na sua base um exagero do masculino, né? Então a gente pode chamar de masculino tóxico, a gente pode chamar de masculino exacerbado, como a gente preferir. Mas o que acontece é que ele realmente passa do limite. E quando ele passa do limite, ele desestrutura o feminino. Ele coloca o feminino de lado. Então, e isso se manifesta em várias formas, né? Na vida de homens e mulheres. Quando você chega em casa, deita para descansar e não consegue, porque a sua mente continua ainda no ritmo do trabalho, da aceleração, das preocupações do trabalho.
né? Ou de outras preocupações que não necessariamente são o trabalho, mas que estão ali junto. Ele vem como sobrecarga, né? Você vai fazer alguma coisa para relaxar e não consegue. Você deita para dormir e não dorme. Ou quando dorme, o sono não é um sono reparador. E aí você acorda e fala assim, poxa, mas essa noite eu dormi 8 horas e eu ainda tô cansada. Por quê? Porque você não permitiu que o seu feminino se integrasse nesse processo. O masculino ele ficou tomando conta e de um jeito que não é um jeito saudável, porque o masculino quando ele está bem integrado, ele é saudável, ele não só é saudável como ele é fundamental, ele é necessário para nos estruturar. Então como que a gente faz para integrar o masculino e o feminino? A gente primeiro precisa olhar para nós mesmas, para a nossa vida e perceber essas dinâmicas. Essas dinâmicas, elas são dinâmicas que estão tão arraigadas, principalmente em certos ambientes, que as pessoas nem pensam muito sobre elas, né? Elas geram doenças, elas geram estresse emocional, elas geram conflitos com as pessoas, porque quando você chega na sua casa para encontrar os seus entes queridos, sua família, ficar com as pessoas, você não consegue se entregar para aquela relação. Você não tem presença nas outras coisas, porque você está tomada o tempo todo pela dinâmica do masculino tóxico, que é a dinâmica de uma produtividade exagerada, que é a dinâmica do quanto mais, melhor, que é a dinâmica do eu não vou parar até eu terminar isso aqui, né? É uma dinâmica que não consegue integrar o descanso, que não consegue integrar as pausas, que não consegue integrar um momento de parar, respirar, meditar e receber uma intuição, receber uma inspiração do que fazer, do caminho melhor. E aí você fica lá batendo a cabeça num assunto ou num projeto, tentando com a sua mente tentar resolver todas as coisas. E a sua mente, na verdade, ela é instrumento, ela não é a fonte primordial daquilo que você sabe. Você pode sentir e intuir o que fazer, e aí você põe a sua mente para trabalhar para que aquilo chegue a se concretizar. Essa é a integração do feminino e do masculino. Quando eles trabalham juntos, intuição e razão, trabalho e descanso, movimento e pausa, quando eles trabalham juntos, atuando juntos, aí sim a gente conseguiu integrar. E quando a gente consegue integrar o masculino e o feminino, a gente funciona melhor, a gente funciona bem na estrutura do planeta. A gente funciona de maneira mais saudável. E não só a gente funciona, mas a gente também coopera para que outras pessoas sintam essa energia, para que as pessoas que nos rodeiam percebam que existem outras maneiras de fazer as coisas, que não são necessariamente ficar numa correria sem fim, né? Ou num estado de estresse constante, né? O estado de estresse constante, de cansaço, de correria, ele tem que parar de ser normalizado. Enquanto ele for normalizado como o estado natural das coisas, né? A gente vai estar distorcendo a realidade, a gente vai estar distorcendo a nossa própria integração do ser.